Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês com muita saúde e paz. Grande abraço do seu amigo e irmão obreiro Henrique. Hoje, no Quem é Quem na Bíblia, eu trago para vocês a história de Abel, o filho mais novo de Adão e Eva. Vamos lá? Bom, Abel, o segundo filho de Adão e Eva, irmão de Caim. Abel pode ser um derivado de um vocábulo hebraico que significa sopro ou vaidade, para prefigurar, assim, que sua vida seria curta. Ele se tornou pastor de ovelhas em Gênesis capítulo 4, versículo 2, enquanto Caim é agricultor. Na época das colheitas, o mais velho ofereceu a Deus alguns dos frutos colhidos. O mais novo, porém, apresentou os melhores animais do rebanho para enfatizar o valor e o custo deles. O sacrifício de Abel foi recebido favoravelmente pelo Senhor, mas o de Caim, não. A despeito de uma advertência feita por Deus sobre as necessidades de que ele dominasse o ímpeto do pecado, Caim conspirou contra o seu irmão e o matou. Seu ato pecaminoso não ficou escondido do Senhor, e a morte de Abel trouxe-lhe o juízo divino. Abel representou a primeira fatalidade subsequente à maldição de Deus sobre a humanidade por causa da desobediência de Adão e Eva. Essa tragédia, o resultado direto do pecado de Caim, cumpriu a promessa de que o ato de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal traria a morte física. Esta enfatiza o desenvolvimento rápido da transgressão, quando Deus entregou à humanidade as consequências do pecado, com um mínimo de graça para refrear a maldade. Tanto Caim como Abel ofereceram sacrifícios para demonstrar assim que a humanidade, apesar da maldição de Deus, ainda conserva um desejo de adorá-lo. O fato de que a adoração envolvia o sacrifício indica o reconhecimento de que o verdadeiro culto a Deus devia custar algo. A natureza exata das ofertas não é mencionada, mas o padrão herdado por Noé em Gênesis 8, versículo 20, sugere que um altar era construído e a oferta queimada sobre ele. A maneira como Deus expressou sua aceitação a Abel não é clara, mas possivelmente isso se deu por uma manifestação do fogo divino. Talvez sua oferta tenha sido consumida pelo fogo, e a de Caim não. Lá em Levíticos 9, versículo 24 é uma referência, Juízes, capítulo 6, versículo 21, e 1 Reis 18, 38 é uma referência para você confirmar essa questão do fogo, né, que Deus lançava sobre o altar quando ele recebia a oferta. Bom, o Senhor aceitou a oferta de Abel em detrimento da de Caim, porque o mais moço era justo. Mateus 23, 35, Hebreus 11, versículo 4 e Gênesis capítulo 4, versículo 7, e oferecia o melhor do seu rebanho. Sua justiça, porém, não foi demonstrada pelo valor da oferta, e sim pela sua fé. Hebreus 11, versículo 4. A repreensão de Deus a Caim, portanto, focalizou sua atitude de coração. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Essa foi a primeira revelação de que o Senhor preocupava-se em que a adoração fosse uma expressão exterior de um coração devotado e obediente, e não apenas um comportamento religioso. O assassinato de Abel, como um homem de fé, tornou-se um protótipo dos que seriam martirizados por sua confiança. Mateus 23, 35 e Lucas, que é um paralelo, capítulo 11, versículo 49 ao 51. Nesse sentido, a fé de Abel ainda fala, Hebreus 11, versículo 4, porque sua confiança ainda espera uma vindicação. Ele nunca recebeu a bênção da aprovação de Deus por sua fé sobre a terra. Hebreus 11, 39. A morte prematura de Abel mostrou que a vindicação final da fé é uma esperança futura, mantida com a confiança em Deus. Um contraste, contudo, é estabelecido em Hebreus 12, versículo 24, entre o testemunho do sangue de Abel e o de Jesus. O de Abel providenciou um testemunho para Deus e trouxe uma maldição sobre Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 10 e 12 ao 12. O de Cristo é superior, porque, embora derramado por pecadores, traz bênção e não maldição. O sacrifício de Jesus não representa um martírio,
mas um meio eficaz de salvação. Amém? Eu desejo do fundo do coração que você compreenda que não é o suficiente você simplesmente frequentar a igreja. Não é o suficiente você dar rios de dinheiro na igreja que vai fazer com que você se torne um verdadeiro adorador, né? Pois um verdadeiro adorador, ele é todo aquele que ama a Deus acima de qualquer coisa. Que Deus abençoe a todos vocês com muita saúde e paz. Grande abraço. Até a próxima.